Queridos filhos e filhas da igreja, nos diz assim a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, mais precisamente no versículo 33. Vamos dar uma olhadinha no versículo 33. O padre começa e a Ana nos ajuda. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Davam o que mesmo? Testemunho. Do quê? Da ressurreição do Senhor E agora Jesus. complementa, por favor. E os fiéis? Eram estimados por todos. Perfeito. Mas quando é que durante um processo o juiz é obrigado a admitir que a declaração de uma testemunha é razoável ou forte? Evidentemente, quando essa testemunha apresenta uma prova irrefutável, ou seja, quando apresenta um fato que ninguém em sã consciência pode negar. E qual era esse fato ou prova irrefutável de que Jesus realmente havia ressuscitado dos mortos? Resposta: muito mais do que se tratar de milagres, a verdadeira prova de que eles estavam certos, ou seja, de que seu Senhor havia de fato voltado do túmulo, era a pública e notória mudança de vida e de comportamento desses primeiros cristãos. Eles mudaram da água para o vinho. Não tinham medo, viviam unidos, se amavam, partilhavam tudo o que tinham. Mudaram da água para o vinho, de egoístas a fraternos, de covardes a corajosos, de homens que eram incapazes de amar, homens que amaram até dar a própria vida. E aqui nós temos como que um primeiro retrato da comunidade primitiva. Veja aí no versículo 32, dá uma olhadinha. Versículo 32, vamos ver uma foto aqui bem clara, uma radiografia dessa primeira comunidade. Eu vou começar. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. O que mais? Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. E o que eles faziam? Mas tudo entre eles era posto em comum. Os cristãos dentro do Império Romano pareciam cidadãos de outro mundo, de uma civilização desconhecida, quem sabe das estrelas, de um outro mundo, porque o mundo não estava habituado a uma comunidade desse jeito. De fato, pode acontecer de alguém operar grandes milagres em nome de Jesus, até de ressuscitar mortos, e no entanto não ser considerado real discípulo de Cristo. Ele mesmo nos disse que no juízo final, ele dirá: algumas dessas pessoas não vos conheço, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a maldade. E ele nos dá como que um spoiler, dizendo que alguns dirão: mas Senhor, aquela senhorinha estava com câncer, eu orei por ela em teu nome e ela foi curada. Mas Senhor, eu impus as mãos em outro e ele foi curado da depressão. Foi em teu nome que nós operamos grandes milagres. O Senhor continuará dizendo: eu não vos conheço, na verdade, eu nunca vos conheci. E o Senhor na quinta-feira santa, há poucos dias atrás, não é? Vai dizer assim: a prova dos 9 para se saber alguém é amigo dele ou não. Ele disse: nisto saberão, conhecerão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eis aí a prova dos 9. Por isso, quando olhavam para esses cidadãos de outro mundo e lhes perguntavam: qual é a origem de uma vida tão extraordinária assim, tão insólita assim? A resposta não podia ser outra senão: porque Cristo ressuscitou e nos ressuscitou também. Se o Cristo ressuscitado não podia ser visto pelos olhos humanos, a nova comunidade fraterna, nascida pela força de seu Espírito, podia ser vista a olhos nus por todos. Mas qual é, querido filho e querida filha, o retrato de nossos tempos e de nossa igreja nos dias de hoje? Se nossas comunidades, os dias de hoje, não derem um autêntico testemunho de amor, de fraternidade concreta, de partilha, de fidelidade no casamento, estamos aqui hoje celebrando bodas, é um escândalo
Católicos que não são fiéis à aliança conjugal. Um escândalo. É um escândalo católicos que adulteram. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo católicos, vamos colocar aspas e muitas, né? Que não fazem caridade. É um escândalo. É um escândalo um católico que fala assim: fulano morreu para mim. É um verdadeiro escândalo. Não crerão que nosso Senhor ressuscitou, e não por culpa dele. A parte dele ele fez bem. Será por nossa grande culpa, como rezamos no ato penitencial, não é verdade? Se hoje em dia a igreja não der um testemunho de amor, de fraternidade, de partilha, como convenceremos os homens pós-modernos de que Cristo verdadeiramente está vivo e muda vidas, muda história? Quais provas poderemos apresentar? É aquela triste constatação que fez o padre Antônio Vieira, grande literato de nossa língua portuguesa, sobre os cristãos de sua época em um de seus sermões. Escreveu o padre para constranger sua época e a nós também. Abro aspas: a primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastará um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Os homens com suas más e perversas cobiças vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia a coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria, e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. São João passou por isso, não precisa nem consultar, depois você dá uma olhada. A segunda leitura de hoje é de João, né? São João, não sei se vocês sabem, a comunidade joanina passou por um problema, sabe? Qual era? Eles ficaram muito, digamos, gnósticos. Então eles achavam que dava para se amar um Deus etéreo, abstrato da gnose, ou seja, da iluminação etérea e abstrata, e se descurar das pessoas, sabe? Como se o amor a Deus e o amor aos outros fossem duas realidades antagônicas, justapostas. Como se a fé pudesse ser separada da vida. E São João, se você leu João, você vai perceber que a carta inteira do coitado é falando de amor. Se amem, porque o que amou nasceu de Deus. Quem não ama seu irmão não ama a Deus, né? São João teve essa dificuldade, porque há muitas pessoas que separam a fé da convivência, da fraternidade. Isso me lembra um chinês, faz pouco tempo, que resolveu fazer catequese de adulto, né? Chinês. E o catequista e o padre ficaram abismados com a conversão do chinês. E ele parecia resoluto. E perguntou a ele: quando foi, querido irmão, que você ouviu pela primeira vez o evangelho? E o chinês respondeu: eu nunca ouvi o evangelho. Para o espanto de todos, ele respondeu com uma naturalidade abissal: eu ouvi o evangelho na vida de um homem que era o terror da vizinhança, pela sua truculência e agressividade, mas quando aceitou Cristo como Salvador e Senhor, esse homem mudou tanto que eu falei: eu quero e preciso mudar também. E parece que esse Cristo muda vidas. E ele terminou dizendo: não, eu nunca ouvi o evangelho, mas eu vi o evangelho na vida daquele homem. Que coisa maravilhosa, né? São Francisco de Assis dizia que a maioria das pessoas que passarem por nossas vidas não lerão a Bíblia, lerão a nós. E tomara que nos lendo, creiam que Jesus ressuscitou. Tomé ficou fraco na fé e foi tomado pela incredulidade, não é verdade? Porque parou de frequentar a comunidade. Porque faltou a comunidade e perdeu graças inefáveis. Eu não sei você, mas eu contei 4 coisas que Tomé perdeu por não ir na reunião do grupo. 4 coisas. Vamos comigo, por gentileza, para efeito de pedagogia. Comigo, não precisa nem olhar. Eu vou colar para você. Lá. Primeira coisa que Tomé perdeu, comigo: não viu o ressuscitado. Vai lá. Não viu o ressuscitado. Segunda, não recebeu o dom da paz. Não recebeu o dom da paz. Terceira, não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu o Espírito Santo. E quarta, que é consequência de tudo, não recebeu o perdão dos pecados. Não recebeu o perdão dos pecados. Por quê? Não foi na missa.
não foi na igreja. Preferiu ficar em casa, é a caravana do eu sozinho. Assim também hoje, guarde bem, eu vou repetir. Assim também hoje. Quem no dia do Senhor prefere ficar em casa, ainda que sozinho, pode até falar com Deus, mas não fará a experiência do ressuscitado, porque ele só se manifesta quando a igreja se congrega. Pois ele mesmo disse, onde 2 ou 3 de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí, no meio de vós. Quem fica no dia do Senhor em casa, não vê o ressuscitado, não recebe o dom da paz, não recebe o batismo no Espírito e, consequentemente, claro, não recebe o perdão de seus pecados. Cuidado, cuidado, quando o espírito da tibieza e da frivolidade te visitar e te fizer ficar em casa. Quem fica em casa no dia do Senhor pode até falar com Deus, mas não verá o ressuscitado. Por fim, um outro detalhe, e não menos interessante, é que Tomé precisou colocar o dedo nas chagas gloriosas de Jesus. O dedo, digitus, tem uma característica por demais interessante. Ele compõe um de nossos 5 sentidos, a saber, o tato, sentido pelo qual temos conhecimento da forma, da temperatura, da consistência, da pressão, o estado da superfície ou o peso dos objetos, ou seja, é uma função altamente especializada. Os médicos, não raras vezes, são capazes de fazer até que um bom diagnóstico, simplesmente pelo tato. Eles são capazes de perceber coisas que não vão bem, gânglios, apalpando, e por vezes até supor, antes do exame, como um prognóstico, a natureza. O tato se torna assim como que os olhos do cego, não é verdade? Porque através dele, o deficiente visual é capaz de ler, de perceber e conhecer. Tomé tinha uma deficiência, mas não é a visual, isso não é problema para Deus. A pior de todas, a deficiência da incredulidade. A incredulidade nos impede de ver o Senhor agindo e presente em nossas vidas. Nos faz questionar os desígnios insondáveis de Deus e a desconfiar de que Deus tem o pleno comando e controle de nossas vidas. Como dizia Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, para os que creem, nenhuma explicação é necessária. Mas para os que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Eu nem gasto saliva com aqueles que não creem, porque eu sei que nenhuma explicação será suficiente. Foi a partir de Tomé que ficou o famoso jargão, tantas vezes repetido pelo apresentador Silvio Santos. Acho que vocês conhecem. Eu só acredito. Contudo, não nos ensinaram a versão correta dessa frase. Eu só acredito vendo. Está errado. A frase correta é: eu só vejo crendo. Porque a fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus vem e coloca o chão. Por isso nos disse nosso Senhor para Tomé. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste, Tomé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Portanto, meu filho e minha filha, você não precisa ver. Você precisa começar e muito a crer, para que as chagas gloriosas e benditas de Jesus, como dizia São Gregório, sejam capazes de curar a tua incredulidade, isto é, a tua falta de fé. Vamos concluir. Conclusão. Um turista foi ao Rio de Janeiro. Estava ansioso por ver aquela montanha enorme que os cariocas chamam de Pão de Açúcar. De muitos lugares da cidade é possível ver a montanha, mas do lugar onde ele estava hospedado, poderia-se ver a montanha da janela de seu quarto, o que fez nosso amigo ir para lá com muito anseio. E assim, alguém informou a ele: olha, amigo, o melhor momento para que você possa ver é o amanhecer. Levanta bem cedo, abra a janela e eu te garanto, já fiquei hospedado lá, você terá uma visão magnífica, esplêndida, já que o seu sonho é ver o Pão de Açúcar. Mas ele não deu muito ouvidos e, já ansioso que era, foi até a janela do seu quarto, para ver a montanha. Mas teve uma decepção. Uma nuvem escura de poluição estava parada no ar,
de tal forma que nem sequer um pedaço do glorioso pão de açúcar ele pôde ver naquela tarde. Mas tudo bem, tinha mais alguns dias. Alguém outra vez lhe disse: levanta bem cedo e você vai ver o pão de açúcar, eu te garanto, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. E assim na manhã seguinte, nosso amigo turista se levantou bem mais cedo, foi à janela. Mas dessa vez, tudo o que pôde ver foi a cerração, uma neblina terrível. Era tanta neblina que nem sinal do pão de açúcar. Nosso amigo ficou por demais decepcionado, porque embora a montanha estivesse lá, bem diante dos seus olhos, ele não podia contemplá-la. Um amigo falou: paciência, amigo, tenha paciência. Quem sabe um pouco mais tarde você poderá ver, mas já estava terminando, ia ter que fazer check-out. Então ele deu mais um tempinho e a mesma coisa, a neblina ainda não tinha desaparecido. Nosso amigo já começou a fazer as malas. Estava quase desistindo, quando uma hora mais tarde, resolveu voltar para a janela, olhou por ela e felizmente conseguiu ver o tão sonhado pão de açúcar, uma montanha linda com os bondinhos trafegando de um lado para o outro, suspensos pelo ar. Durante todo o tempo, o pão de açúcar esteve lá. Todavia o turista não pôde vê-lo, porque uma neblina precisava ser retirada. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está sempre presente. Cristo está sempre conosco, bem diante dos teus olhos. Entretanto, você pode desejar muito vê-lo e experimentá-lo, mas como aquele turista, poderá acontecer de você não conseguir ver. Embora muito deseje, você não consegue sentir a presença de Deus e nem vê-la, porque enquanto houver uma neblina, a neblina da incredulidade, a poluição escura e espessa dos pecados não confessados, a cerração de um coração rebelde, Deus estará ali o tempo todo. Todavia, você não vai conseguir vê-lo presente de verdade em sua vida, embora esteja. E não é que ele não esteja, mas é que é preciso bem mais do que olhos para poder ver. E como dizia Antoine de Saint-Exupéry em sua obra Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque só se enxerga com o coração. Amém.